a palavra de Deus aos nossos corações. Pastor Gilton é casado com a irmã Esther, tem 4 filhos e quase 7 netos. Está para nascer um agora, possivelmente no mês de junho, né? Agora já, né? Já está para nascer um. E Pastor Gilton, ele é bênção de Deus. Ele e a irmã Esther têm tido um casamento que inspira. E a vida desse casal nos inspira. A filha do Shed uma vez disse que ela só acreditava que o pai dela pecava porque estava na Bíblia. Aí tinha um pastor do meu lado e ele falou assim: meu alvo é ser igual a Jesus, mas se eu chegar a ser igual ao Shed, eu vou ficar com o coração muito alegre. E eu digo o seguinte: se eu um dia chegar perto do que o pastor Gilton é, meu coração, ele já vai ficar muito alegre. Pastor Gilton, quando eu recebi meu chamado ao ministério pastoral, eu lembro que eu não tinha, naquela época, condições de pagar a faculdade teológica. E eu tinha feito a minha matrícula, tinha passado no vestibular, e o pastor Gilton falou assim: por que você não vem? Eu falei: eu não tenho dinheiro, vou aguardar mais um semestre. E ele falou: não, você vai estudar, por causa de dinheiro você não vai ficar sem estudar. E mandou a secretária, falou assim: ó, faça a matrícula desse garoto. E fez a matrícula, eu entrei então para estudar a teologia. E valeu a pena, valeu a pena. E Deus abençoou e pouco tempo depois eu já estava pagando a minha mensalidade. Então, pastor Gilton, pela vida dele, pela história dele, são 44 anos de ministério pastoral, 44 anos de uma vida ilibada, de um casamento que pode servir de exemplo para qualquer um de nós nessa noite. É por isso que nós o convidamos para falar no Congresso de Família, nessa noite, no encerramento do mês de família de nossa igreja. Eu quero receber o pastor Gilton com as mesmas palavras que Cornélio disse a Pedro, quando o apóstolo chega à sua casa. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizestes bem em vir. Agora estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Esse é o nosso coração, esse é o coração da nossa igreja. Que o Senhor fale aos nossos corações tudo aquilo que Deus já tem colocado no coração do irmão. Eu vou orar pelo pastor Gilton mais uma vez e passo a palavra a ele. E vou pedir aos irmãos que cesse toda movimentação, conversas. Nós vamos ouvir Deus falar aos nossos corações. E a gente tem que começar a ter reverência. E querendo ou não querendo, agora vai um puxãozinho de orelha. A gente está muito irreverente durante o culto. Então vamos começar a ter reverência na casa do Senhor, tá bom? Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Deus, pela vida do pastor Gilton, Senhor, e porque o Senhor tem usado, Senhor. E nessa noite o nosso coração se alegra em tê-lo aqui conosco, Senhor, falando aos nossos corações, Pai. Continue usando o teu servo, Pai, como instrumento para abençoar as nossas vidas. Em o nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu estou sem saber o que falar. Eu acho que as minhas primeiras palavras vão ser: mata o velho. Já ouviram essa expressão, mata o velho? Depois de tanta coisa bonita que o pastor Heber... Aliás, essa igreja tem uma fartura de pastores com esse nome, né? Então é uma segunda dose que eu recebo hoje. Muito obrigado. Seja tudo para a glória do Senhor. Depois você tente conferir com Esther se eu sou tão bom quanto você pensa, tá? Ela, eu acho que vai ter algumas coisas para contar. Hoje pela manhã nós falamos sobre comunicação. A necessidade que nós temos de falar o mesmo idioma. Ou seja, de falar de tal maneira que a outra pessoa realmente compreenda o que nós estamos dizendo. Agora à noite eu gostaria de fazer uma abordagem de um outro assunto que é bastante importante para cada um de nós, seja como pessoas dentro das nossas convicções, como crentes em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja também como membros de uma família. De que modo
isso funciona dentro das nossas casas e aqui na família maior, que é a igreja. E a palavra de ordem é esperança. É uma palavra que nós estamos utilizando muito. É um verbo que nós conjugamos muito. E é muito bom quando nós conjugamos o verbo esperar de um modo positivo. Eu tenho esperança, mas é terrível quando muitas vezes nós dizemos não há mais esperança. Então, agora à noite eu gostaria de falar sobre a esperança sem fim. Aquela esperança que não se acaba. E nós sabemos que essa é a esperança que vem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vem porque nós temos um Deus que nos ama tanto apesar dos nossos problemas, apesar das nossas dificuldades, apesar das nossas falhas. Essa esperança só é possível porque as misericórdias de Deus estão se renovando em nós. Só é possível porque nós sabemos logo no começo da vida cristã, e a Bíblia deixa isso bem claro, essa afirmação é repetida 3 vezes na palavra de Deus, que o justo vive pela fé. E também essa esperança que nós temos como crentes em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é algo tão maravilhoso que vai além da nossa própria vida terrena. Então nós vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo 1, e vamos ler os versos 3 e 4. 1 de Pedro, capítulo 1, 1 de Pedro, capítulo 1, versos 3 e 4. Assentados, como vocês se encontram, vamos fazer essa leitura. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais pode perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês. Vamos curvar as nossas frontes em oração. Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Nós te agradecemos, ó Pai, a certeza da tua presença no nosso meio. E nós te pedimos agora que a mensagem seja tua, o pregador, simples instrumento nas tuas mãos, e que fales aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Há alguns anos, eu conheci uma senhora, ainda jovem, que contraiu hanseníase, com toda a falta de recursos da época em que eu a conheci. Ela foi terrivelmente prejudicada, perdeu a visão, ficou paraplégica e com os dedos das mãos sem movimento, com os dedos completamente entrevados. Um detalhe é que essa mulher era pianista. Hoje pela manhã eu falei numa pianista, agora é uma outra pianista. Então não confundam com aquela de manhã, não é? Então, ela era pianista e o seu grande sonho, e ela estava se preparando para isso, era vir a tornar-se concertista. O que fazer, então? Que esperança pode ter alguém assim? O que é que nós esperamos? Quando nós falamos em esperança, quando nós falamos em esperar, o que é que nós estamos esperando? Qual a nossa esperança, quais as nossas expectativas para a família na atualidade? O que é que nós esperamos dos membros das nossas famílias? O que é que você, esposo, espera de sua esposa? Esposa, o que é que você espera de seu esposo? Pais, o que é que nós esperamos dos nossos filhos? Filhos, o que é que vocês esperam de seus pais? O que esperamos nós, avós, o que esperamos dos nossos netos?
A vida é uma vida de esperança. E nesse texto, bem dizendo ao Senhor, Pedro afirmou que a transformação vem pela misericórdia divina para uma esperança sem fim. Em outras palavras, nós temos esperança porque nós temos um Deus misericordioso. Nós temos esperança porque nós fomos e somos transformados por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, somente pela fé na misericórdia de Deus, nós somos transformados para uma esperança sem fim. Um dia você chegou aqui, ou numa outra igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e você apresentou a sua profissão de fé. Você disse assim: eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor, Jesus Cristo é o meu Salvador. Em outras palavras, você estava confessando que colocou a sua vida nas mãos de Jesus para ser por Ele transformado. Por isso nós devemos cultivar a nossa capacidade de sonhar, de esperar mesmo na desesperança, sabendo que o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. A esperança sem fim vem pela misericórdia de Deus. O texto diz aqui: conforme a sua grande misericórdia. E a pergunta aqui é: o que é misericórdia? Há várias definições, como por exemplo, ter lugar no coração para aqueles que são vítimas da miséria, aqueles que estão enfrentando dificuldades e problemas. Então nós somos misericordiosos pelo modo como nós tratamos as pessoas necessitadas. Tratar com amor os que sofrem. E essa é uma excelente atividade para vivermos dentro de casa. O treinamento começa em casa. Bondade fora de casa é bondade incompleta. Misericórdia fora de casa é uma misericórdia falha. Como é que estamos agindo quando alguns membros de nossa família estão enfrentando dificuldades? É aquele irmão que você considera chato, mala, como se diz, e ele chega em casa aborrecido, porque esperava ser promovido, mas não foi promovido, quase foi rebaixado no trabalho dele, e você olha para aquele irmão e você está até com o coração saltitando de alegria, e está dizendo assim: bem feito, ele bem que merece. Nós não podemos agir assim. Nós precisamos ser misericordiosos, até com aqueles que aparentemente, num conceito falho, não mereçam misericórdia. O amor de Cristo nos constrange. Esse é um versículo que todo embaixador do rei sabe. 2 Coríntios 5,14. O amor de Cristo nos constrange. Alguém já fez uma tradução nordestina desse versículo, dizendo assim: o amor de Cristo nos avexa. Ou seja, nós somos impulsionados pelo amor de Jesus Cristo. Nós que sabemos que tudo vem da misericórdia de Deus, devemos viver na convicção de que é pela graça somente. Ou seja, nós somos motivados, nós somos constrangidos a agir como Jesus agiria, e não como nós gostaríamos de agir. Misericórdia baseada na misericórdia de Deus. Misericórdia é tratar o inimigo com benevolência. É você continuar falando bom dia para aquele vizinho, para aquela vizinha, que nem está olhando para você, que está fazendo cara feia para você, mas você independe da cara feia da outra pessoa, e você está orando por essa pessoa, ainda que pareça querer ser seu inimigo.
A misericórdia de Deus é o amor que insiste em amar, quando teria toda razão para deixar de amar. Será que nós estamos dispostos a ser misericordiosos assim? Será que nós estamos dispostos a ser melhores pais? Será que nós estamos dispostos a ser melhores irmãos? Será que nós estamos dispostos a abraçar mesmo aqueles que não estão nos dando tanto prazer, tanto contentamento? Como é que nós estamos realmente agindo? Todos nós conhecemos aquela situação narrada pelo profeta Jeremias, quando ele se lembra da cidade, quando ele se lembra do povo de Deus e do modo como a cidade havia sido assolada. Tudo parece que estava fora do lugar, só havia problemas. E quando nós abrimos o livro das Lamentações, nós encontramos a descrição que o profeta faz, e é algo assim que nos deixa com vontade de chorar. Mas em meio a todo esse problema, em meio a toda essa dificuldade, chega um ponto que ele diz assim: trago à memória o que pode me dar esperança. Ou seja, parece que só há destroços, parece que tudo está perdido, mas ainda assim, eu olho para o meu Deus. Esse era o pensamento do profeta. E é quando ele afirma algo que nós afirmamos constantemente, mas dentro desse contexto ainda é muito mais forte, quando ele diz: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. É o amor de Deus quem nos conserva. É pela misericórdia do Senhor que nós estamos sendo preservados. E é aí que o profeta continua e diz: as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Minha irmã, meu irmão, quando você acorda cada manhã, qual é a sua primeira lembrança? Eu gosto de pensar no profeta. Eu gosto de pensar em Jeremias e na experiência dele. E geralmente eu penso: amanheceu um novo dia. Deus é maravilhoso. Graças à misericórdia dele, nós estamos vivendo um novo dia. É Deus quem toma a iniciativa. Essa iniciativa é de Deus. E isso fica bem claro aqui no nosso texto, quando Pedro diz: Ele nos regenerou. É Ele quem está oferecendo da sua infinita graça, graça que nos transforma completamente. Ele nos regenerou para uma viva esperança, ou seja, para uma esperança sem fim. Há uma outra tradução que diz: Ele nos fez renascer, ou Ele nos gerou. A pessoa regenerada por Jesus Cristo aprende a ter esperança. E aprendemos a ter esperança porque aprendemos a andar no tempo de Deus. E essa fórmula, outra vez, vem do apóstolo Pedro, numa outra passagem, que também é bastante conhecida e bastante recitada nos nossos cultos, nas nossas casas. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 6. Ele diz: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, vos exalte. Há um tempo de Deus. Muitas vezes nós ficamos ansiosos e quase perdemos a esperança, porque deixamos de olhar nessa perspectiva. Deus está agindo. Há um tempo de Deus e nós precisamos esperar por esse tempo. Mas o apóstolo Pedro, além de nos ensinar que nós precisamos ser humildes e pacientes, logo no verso seguinte ele nos ensina que nós devemos ser suplicantes e confiantes. A vida é cheia de problemas, a vida é cheia de ansiedades,
Quantos problemas nós enfrentamos? E então aí no verso 7 ele diz: lancem sobre o Senhor toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Há uma pregação hoje contrária a esse princípio e que tem abalado muita gente. É aquela palavra segundo a qual nós podemos dar ordens. Senhor, eu determino que seja assim. Senhor, eu mando que seja assim. Eu não mando nada. Eu não determino nada. Porque se nós somos servos, quem manda é o Senhor. E o salmista diz que de eternidade a eternidade o Senhor é Deus. Qual é a fórmula que nós estamos seguindo? A nossa esperança está baseada nessa realidade de um Deus misericordioso que está cuidando de nós. Nós precisamos reconhecer que seja qual for a circunstância, o nosso Deus está presente. Ainda quando nós não compreendemos, ainda quando o sofrimento é tão grande que não dá para avistarmos o final do túnel, mas ainda assim, nós precisamos conservar a esperança. Eu gosto muito do hino 254 do Inário para o Culto Cristão. É um hino de Maylon Lefebvre, e ele tem uma letra muito especial. Ele diz assim: sem Cristo nada eu seria. Sem Cristo não sei andar. Sem Cristo eu vagaria qual barquinho no imenso mar. Sem Cristo eu morreria. Sem Cristo preso eu estou. Sem Cristo eu desistiria. Mas com Ele salvo e livre vou. Essa é a nossa experiência. É Jesus quem nos renova a esperança. A nossa esperança está baseada no Cristo vivo. Ela vem pela fé em Jesus. E o apóstolo diz aqui no nosso texto: conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança por meio da ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. O apóstolo Paulo diz que se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. 1 Coríntios 15, 17. Lembram-se dos dois discípulos no caminho de Emaús? Eles iam conversando sobre o sofrimento de Jesus, sobre a morte de Jesus. E a certa altura, Jesus mesmo se colocou entre eles e saiu conversando com eles. E eles não o reconheceram por um bom tempo, durante toda a viagem. Só quando pararam no partir do pão, eles foram capazes de reconhecer que estavam na presença de Jesus. Jesus havia ressuscitado e eles ainda estavam pensando na morte de Jesus. E é interessante que lá no texto dá a razão. Os olhos deles estavam como que carregados. Quantas vezes acontece isso conosco? Nós estamos sofrendo tanto, nós estamos agonizando tanto diante de problemas que parecem insolúveis, que às vezes nós perdemos essa percepção, essa convicção, a capacidade de ver o nosso Deus agindo. A vida do crente é um caminhar pela fé. Mas há muita gente acreditando só nos seus investimentos. Eu quero aumentar cada vez mais os meus investimentos. Eu quero colocar mais dinheiro na poupança. Eu quero juntar dinheiro para isso. Eu quero reformar a minha casa. Eu quero comprar um carro novo. Tudo isso é importante. Mas não se esqueçam que nada substitui o fato de que nós temos um Deus
que está agindo, um Deus que é Senhor. Um dos maiores problemas que nós enfrentamos hoje, como famílias, como pessoas, é aquilo que tem sido chamado de imediatismo. Nós estamos perdendo a capacidade de parar e meditar. Nós estamos perdendo a capacidade de orar mais, de ler mais a Bíblia, de ficar mais tempo sozinhos. Quanto tempo você fica com você mesmo durante o dia? Quanto tempo você fica com você mesmo e Deus durante o dia? Parece que nós já acordamos correndo, pulamos da cama para atividades que são tão rápidas. Mas nesse corre-corre nós precisamos ter uma convicção que a Bíblia deixa bem clara: nós estamos passando. O salmista disse que passa rapidamente e nós voamos. Abraão viveu pela fé. E a Bíblia diz que ele viveu pela fé esperando uma pátria melhor. E é assim que nós devemos viver, na certeza de que um dia nós iremos morar com Jesus. Os empreendimentos mais valiosos, os valores materiais passarão. O texto fala de uma herança sem fim que Deus tem para nós. O texto diz: para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada para vocês no céu. Como é que vai a nossa relação com Deus? Como é que vai a nossa fé? É bem verdade que nós não temos um feômetro, né? Seria esse o nome, pastor Heber? Feômetro, talvez, né? Já pensaram se tivesse um feômetro aqui na igreja? E então o feômetro ficasse ali na entrada, todo mundo que chegasse, eu vou medir a minha fé, não é? Assim como nós medimos o nosso peso. Mas nós sabemos quando estamos fracos. E precisamos cuidado, porque muitas vezes, quando nós achamos que estamos fortes, aí é que nós estamos fracos. Nós precisamos viver na total, na completa dependência de Deus. Esperança. Quem não conhece aquele ditado que diz assim: enquanto a vida, o quê? Enquanto a vida, há esperança. Que todos nós cremos nisso aí? Sim. Mas esse pensamento é incompleto. Esse pensamento não é cristão. Porque o sentido aí é que quando chega a morte, a esperança acaba. E esse não é o pensamento daqueles que vivemos pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus afirma exatamente o contrário. O justo até pontinhos tem esperança. Quem pode completar? O justo até onde? Até na morte, exatamente. O justo até na morte tem esperança. Ou uma outra tradução: o justo ainda morrendo tem esperança. Eu me lembro quando minha mãe faleceu, eu estava recém-chegado aqui em Brasília, já está com mais de 13 anos, e recebemos o telefonema avisando, viajamos no dia seguinte, uma segunda-feira, viajamos, ela faleceu no domingo à noite, e no avião, Deus me falou que eu devia pregar. E eu quase briguei com Deus. Que eu sabia que nós íamos ter vários pastores lá. Não só pastores da família, mas pastores amigos, o pastor da igreja, onde ela era membro. E então minha primeira reação foi: não, senhor, eu não prego no funeral de minha mãe, eu não tenho condições de pregar. Mas
O Senhor continuou a me falar. Tá bom, eu prego, mas o que é que eu prego? Eu saí para sepultar a minha mãe, eu não levei nenhum esboço. Eu não pensei em pregar, eu não saí como pregador. Saí como um filho, como alguém que está chorando a perda de um ente muito querido. Mas o Senhor mandava. Então, logo depois, me veio à mente essa passagem de Provérbios 14, 32. O justo ainda morrendo tem esperança. E logo me veio uma outra passagem, eu estava com minha Bíblia, e abri em Romanos 5,5. A esperança não decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que nos concedeu. E eu preguei no funeral de minha mãe. E a mensagem foi: a esperança não acabou. A esperança não acaba na morte. Quando ela realmente está firmada no amor de Jesus, quando está firmada na fé que nós temos no Cristo que venceu a morte, porque essa é uma esperança que tem validade além da nossa vida. Herança guardada para vocês nos céus. Alcança o futuro. Há muita gente hoje, nessa teologia da prosperidade, que está confundindo igreja com supermercado. Você quer ir ao supermercado, você faz uma listinha de compras, né? Desde que tenha dinheiro, você vai lá, pega as mercadorias e vai, leva, volta para casa, tudo bem, passa pelo caixa. Muita gente acha que ter fé é exatamente isso. E então aqui nós teríamos como que umas prateleiras. Eu quero um carro novo, o Senhor vai me dar um carro novo. Eu quero isso, o Senhor vai me dar. Eu quero uma casa melhor, eu quero uma casa, eu quero... Mas a nossa esperança não se resume às coisas materiais. A palavra de Deus diz que nós temos uma herança guardada para nós nos céus. Herança que não pode macular-se, não pode perecer, não pode perder o seu valor. Quem aprendeu a viver pela fé, sabe que não determina nada. Mesmo porque, e principalmente, nós temos bênçãos muito, muito maiores do que as bênçãos materiais. E aí vem o salmista no Salmo 40, verso 1, e ele diz o quê? Coloquei toda a minha esperança no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Se lembram daquela senhora que eu falei que contraiu hanseníase? À época, nós dizíamos assim, ficou leprosa. Eu era um jovem pastor naquela época. Tinha 28 anos de idade. Estava começando o meu segundo pastorado. Quando eu soube dessa irmã, que ela era uma membro da igreja, que vivia num leprosário, digamos assim, uma comunidade de hansenianos, e eu precisava visitá-la. Fiquei com muito medo. Nunca havia estado com alguém nessa condição. Mas mais do que o medo de chegar diante de alguém que à época se achava que tinha um contágio, uma possibilidade, um perigo de contágio, eu fiquei com medo porque eu não sabia o que eu ia dizer a alguém tão sofrido. O que é que eu vou dizer a uma pessoa que perdeu tudo que gostaria? E então em 1974 eu fui visitar a irmã Carmen. Ainda bem que quando nós chegamos lá, eu, Esté, uma diaconisa da nossa igreja à época, nós não precisamos falar nenhuma palavra.
Ela estava lá, na cadeirinha dela, cega, paraplégica, os dedos das mãos, das duas mãos sem movimento. Mas foi ela quem começou a falar. A diaconisa só disse: eu estou aqui com o nosso novo pastor. E a partir daquele momento, ela começou a dar graças a Deus. A partir daquele momento, ela começou a falar na misericórdia de Deus, na fé que ela tinha em Jesus. E ela mencionou todos os problemas que ela vivia. Mas ela vivia numa convicção, ela vivia pela fé. Por isso, ela não havia perdido a esperança. E então ela disse: olha, deixei de fazer, fiquei privada, como ela dizia, de tudo que me agradava, tudo que mais me agradava. Então ela dizia que gostava de andar, não podia andar, gostava de ler, estava cega, gostava de tocar o piano e minhas mãos, então ela mostrava os dedos entrevados. Mas a história dela não terminava aí. Ela dizia sempre o seguinte, ela disse naquele dia, e cada vez que nós voltamos a visitá-la durante vários anos, ela dizia: um dia eu vou me encontrar com Jesus. E eu vou ter um corpo perfeito. Isso é esperança. Quando os irmãos cantam, não olhe a circunstância, não. Olhe o seu amor. É exatamente isso. Durante vários anos eu fui pastor da irmã Carmen. Cada vez que um dos coros da igreja preparava uma cantata ou musical, nós íamos lá no leprosário, na casa dela, cantar para ela. Mas um dia, eu recebi uma notícia que a irmã Carmen havia falecido. E eu fui pregar no funeral da irmã Carmen. E eu mencionei exatamente isso. Há esperança sem fim. Ela está com Jesus. A realidade, minhas irmãs e meus irmãos, a realidade, meus queridos amigos, é que nós estamos aqui de passagem. Nós queremos nos perpetuar, mas todos os valores aqui são valores passageiros, são valores efêmeros. Eu não conheço os seus problemas, mas Deus os conhece. Eu não conheço os problemas da sua família, mas Deus sabe de todas as coisas. E vamos nos lembrar, a palavra de Deus diz: o justo viverá pela fé. Quais são os seus planos? Qual é o seu pensamento em termos de futuro? O que é que você gostaria de ver realizado? Que seja para a glória de Deus. Coloque sua vida, os seus sonhos, tudo que você possui diante do Senhor. Vale a pena. Às vezes nós queremos que o Senhor faça tudo por nós, mas nós nos distanciamos tanto, né? E às vezes nós pegamos assim e dizemos: puxa, mas a palavra de Deus diz que Ele vai resolver tudo. Confia nele e Ele tudo fará. E a pergunta é: nós estamos confiando? Nós estamos entregando o nosso tudo ao Senhor? Então, que no final das comemorações do mês da família, já até indo um domingo a mais, que fiquemos com esse desafio. Há esperança. Quero trazer à memória aquilo que nos dá esperança. A nossa esperança vem do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.